Francisco, não vês que a minha casa está ameaçando ruir? Corre e trate de repará-la. Bom, após ouvir aquela frase, que eu acabei de ler para vocês, qual foi a reação de Francisco? Ele procurou o capelão que cuidava da igreja, que já estava semi-destruída, e deu uma esmola. Só que ele percebeu, essa esmola não é o suficiente para consertar a igreja. Aí ele teve uma outra ideia. Ele foi até a casa dele, foi na loja onde o pai tinha as roupas, pegou a maioria dos tecidos que eram usados lá, pôs tudo em um cavalo e foi a uma cidade vizinha chamada Foligno, que lá tinha uma feira muito famosa para vender os tecidos. E é bem interessante que essa cena ocorreu em 1205 e até hoje na cidade de Foligno tem essa estátua que vocês estão vendo, que é uma estátua com as mãos estiradas oferecendo um tecido. Bom, o resultado é que Francisco vendeu todos os tecidos, como não só os tecidos, vendeu o cavalo também, e ele voltou com um pacote aí de dinheiro e ofereceu para o capelão. O capelão se assustou, ele conhecia o Pietro Bernardone e falou, nossa, isso vai dar confusão para o meu lado, E o capelão recusou o dinheiro. Aí Francisco jogou assim num canto a sacolinha com dinheiro e implorou para o capelão para que ele pudesse morar com ele, nos resquícios lá em volta da igreja, e numa edícula que tinha do lado. E o capelão concordou e naquela mesma noite Francisco já dormiu na edícula do lado da igreja de São Damião. Francisco vendeu todos os tecidos por uma razão bem óbvia, O pai dele não estava na loja, então ele pôde pegar e vender, como acabamos de falar. Só que o pai dele estava em viagem e voltou de viagem. E quando ele voltou e ficou sabendo, primeiro, que Francisco tinha vendido os tecidos e depois que Francisco tinha sumido, ele ficou muito bravo, ficou com muita raiva. E o que ele fez? Reuniu os amigos e foram buscar Francisco. Reviraram as florestas, todas as cercanias e não encontraram. Na verdade, Francisco sabia que isso ia acontecer e se escondeu. E, pelo visto, muito bem escondido, porque ele não foi encontrado. Mas ele não poderia ficar escondido a vida inteira. E, passado um mês, ele voltou para a cidade. E quando ele entrou em Assis, o pessoal começou a gritar, olha o louco, olha o louco. Ele tinha essa imagem, olha o louco chegando. E aí o Pedro Bernardone, ouvindo isso, foi ver que era o filho dele, pegou ele pela orelha, e vocês até imaginam como ele levou o filho lá para casa. E ele queria de toda forma que o filho voltasse a ter uma vida normal, mas ele não conseguia convencê-lo e depois disso ele começou a ter uma certa rixa, uma certa rinha com o filho dele. E ele teve que viajar. E ele falou, mas eu vou viajar, não posso deixar ele aqui sozinho. O que ele fez? Ele pegou, algemou as mãos e os pés de Francisco e prendeu Francisco no porão. E deu uma ordem bem clara para Dona Picá. Você tenta convencê-lo a mudar de ideia. E foram se passando os dias. E aí ocorreu totalmente ao contrário. Dona Picá conversou muito com Francisco, e ela sentiu toda aquela energia, tudo aquilo que o olho dele brilhava quando ele falava dessas experiências que ele teve. E o que Dona Picá fez? Soltou ele e Francisco voltou para a igreja de São Damião. Bom, não é preciso nem dizer que Pietro Bernardone voltou de viagem e descobriu que Francisco tinha fugido. Imediatamente, ele foi lá na ermida de São Damião procurar Francisco. E Francisco dessa vez teve uma reação diferente. Ele não quis voltar e ele falou que o seu Senhor era Jesus Cristo. E aí o pai insistiu, falou, você roubou dinheiro, você vendeu os meus tecidos. E aí Francisco falou, tá vendo aquela bolsa? Ela tem o dinheiro
da venda dos tecidos, pode pegar. Pietro Bernardoni não pegou a bolsa, ele pegou e voltou para a cidade. Ele estava meio nervoso, não sabia o que fazer. E aí ele foi na prefeitura e abriu uma demanda, algo como uma reclamação contra Francisco, né? E os oficiais da prefeitura foram falar com Francisco. Francisco os recebeu muito bem, só que falou: olha, eu só devo obediência à igreja e ao Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho nada a ver com a prefeitura, né? Isso não me afeta. E Pietro Bernardoni ficou mais bravo ainda. E aí Pietro Bernardoni falou: se ele deve obediência à igreja, né, vou falar com o bispo local. E ele foi falar com o Dom Guido, que era o bispo local. E Dom Guido aceitou fazer a intermediação para ver se chegavam aí a um acordo entre Francisco e Pietro Bernardoni. E houve um encontro, né, em frente à igreja. Essa é uma cena muito famosa que vocês vão ver na maioria dos filmes de Francisco de Assis, né? E o Dom Guido falou uma coisa muito interessante que eu gostaria de ler para vocês. Ele falou: não é justo você erguer uma ermida com o dinheiro que você vendeu os tecidos, né? E ele pediu para devolver o dinheiro para o Pietro Bernardoni, para o pai de Francisco. Mas tem mais. Dom Guido falou umas palavras maravilhosas. Olha o que ele falou: não temas, e verás como a cada manhã, junto de cada ermida em ruínas, vais encontrar um monte de tijolos e de pedra, será obra do Senhor. E Francisco aceitou aquilo muito bem. Ele entrou dentro da igreja. O que ele fez? Tirou a roupa, só ficou com uma camisa simples. Quando ele saiu praticamente seminu, ele deu o dinheiro e as roupas que sobravam para o pai dele, né? E aí a praça inteira, que estava todo mundo reunido lá vendo isso, né? A praça inteira se comoveu e aos poucos as pessoas foram se retirando. Então aquilo que num primeiro momento ele era taxado como louco, né? Depois dessa cena o pessoal teve fortes emoções assim, né? E se sensibilizaram pelo ocorrido. E aí o Dom Guido arrumou uma capa, né, bem simplesinha que ele tinha, deu para Francisco e Francisco foi embora. Só que agora Francisco ia embora levando um precioso bem, né, talvez um dos bens mais importantes de toda a humanidade, que era a liberdade. Bom, saindo da praça, Francisco foi para Gubbio, que era uma localidade próxima. Ele foi numa família que ele conhecia, era uma família aristocrática, de posses, né? Ele foi basicamente pedir uma roupa para ele passar os próximos dias. E a família deu aquela que era a roupa típica do peregrino, né? Um manto que era em forma de túnica, né? O cinturão, um sapato e um cajado, né? E isso passou a ser basicamente a roupa dos franciscanos, né? De volta para Assis, é lógico que ele passa no leprosário São Salvador dos Muros. Os leprosos fazem a maior festa, né? Ficaram sabendo o que tinha ocorrido na cidade, né? Ele já era muito amigo dos leprosos lá, e depois ele foi dormir lá na ermida de São Damião e começou, né, a trabalhar para reconstruir a ermida. O que ocorreu? Ele tinha assumido um compromisso de manter o crucifixo iluminado. Para manter o crucifixo iluminado precisava de azeite queimando direto. Quando ele tinha dinheiro, ele dava a esmola, o capelão comprava lá o azeite, né, e deixava iluminado. Mas agora ele não tinha mais dinheiro, né? Então ele resolveu ir para Assis pedir esmolas. No caminho ele lembrou que ele conhecia uma família que tinha plantação de azeitonas, né, e faziam azeite. Nossa, lá eles com certeza vão me ajudar e vão me fornecer algum azeite. Ele chegando na casa, ele deu uma olhada e ele percebeu que o pessoal estava jantando, né, estava comendo, e que muitas daquelas pessoas que estavam lá dentro eram amigos dele, né, da época que ele, da outra vida dele, né, e ele ficou meio com vergonha de entrar. Ele olhou para os seus trajes, para a sua roupa, né?
e ficou com vergonha e foi embora, né? Só que à medida que ele foi embora, ele parou e ele começou a pensar, nossa, mas o que é isso, né? Eu tenho uma nova vida, né? E eu tenho que viver em função dessa nova vida que eu tenho. E aí ele voltou, bateu na porta, foi muito bem recebido e ele contou essa história para as pessoas, né? Então ele contou, olha, eu estava vindo aqui, fiquei com muita vergonha de entrar, mas eu estou aqui para pedir um pouco de azeite para deixar iluminado o crucifixo. Eu não sou nenhum santo, né? Eu sou apenas uma pessoa que quer reconstruir uma igreja e quer deixar um crucifixo iluminado durante a maior parte do tempo. É lógico que os donos deram muito azeite para ele, e na hora de ir embora ele comentou, né, que muito mais pelo azeite que ele recebeu, né, a grande bênção foi o triunfo que ele teve sobre si, né, ou sobre a sua vaidade. E foi o momento que ele reconheceu também, né, que ele estava vivendo em plenitude aquele objetivo que ele tinha traçado, aquela mudança que havia feito ele mudar assim tão radicalmente a sua vida. E foi um dia muito importante para ele, e aquilo ensinou muito, né? Em vários momentos ele faz referência a esse dia que ele foi buscar o azeite. A simbologia da iluminação, ela está presente até nos dias de hoje. Só para vocês terem como referência, em 2014, o Papa Francisco participou de uma cerimônia numa pequena cidade chamada Red Puglia, que fica na região fronteiriça entre a Itália e a Eslovênia. A celebração marcava, né, o início da Primeira Guerra Mundial. Então era uma celebração que propagava a paz. E todos os presentes, né, os sacerdotes, né, os generais, todos receberam uma lâmpada que é conhecida como a Lâmpada de São Francisco. E essa lâmpada, ela é construída em um convento em Assis, e ela traz uma simbologia muito forte, né? O vidro, né, da lâmpada, ele é reconhecido como a pureza. Então a lâmpada tem a pureza do vidro, a força do óleo e a luz, né, que vem da chama. Então toda essa simbologia constitui aí essa relação da lâmpada, da iluminação, desde o tempo lá que Francisco colocou uma vela para iluminar o crucifixo em São Damião. E hoje, né, se vocês forem em Assis, onde fica o túmulo de São Francisco, ele está constantemente iluminado justamente por essa lâmpada de São Francisco. E embaixo da lâmpada tem uma frase da oração que foi atribuída a São Francisco, que a gente vai falar mais adiante, né, a origem dessa oração. E a frase é a seguinte: onde houver trevas, que eu leve a luz. É bem interessante essa relação. E no próprio livro do Inácio de Larrañaga, ele cita Tomás de Celano e fala uma frase bem interessante, né? Que a primeira coisa que São Francisco fez foi oferecer dinheiro ao sacerdote para que ele comprasse lâmpada e óleo, e que a imagem jamais permanecesse privada de luz, nem mesmo por um instante, né? Então a gente percebe essa questão que foi feito no século XIII, né, por volta de 1220, e permanecendo até hoje, e a luz sendo considerada, né, como iluminação, como você vê novos caminhos, você vê outras alternativas. Isso é bem Francisco de Assis.